Olá para você, internauta do mundo inteiro que está aí ligadinho na Up TV, a TV Sem Fronteiras. Eu sou Olga Tessari e esse é o programa Ajuda Emocional, um programa feito por você e para você. Participe, envie sua dúvida. Estou aqui para esclarecer a sua dúvida ao vivo, ao longo do programa. O computador já está ligado aqui, já estamos prontos para receber o seu comentário. Como é que está chegando a imagem aí? Você está recebendo bem? Está ouvindo bem? Enfim, este é o programa Ajuda Emocional, um programa que aponta caminhos para que você possa resolver os seus problemas e ter qualidade de vida. Eu sou Olga Tessari, como eu já falei, psicóloga, escritora e atuo na área como psicóloga clínica há mais de 34 anos. E o tema de hoje, até para você já começar a pensar qual é a pergunta que você vai fazer, é fofoca. Por que os brasileiros gostam tanto de fofocar? O que é a fofoca? Né? Para que serve a fofoca? O que leva uma pessoa a fofocar? Quem é a pessoa que faz fofoca? Qual é o perfil dessa pessoa? Vale a pena se defender de uma fofoca? Sim ou não? Tudo isso nós vamos conversar, além de falarmos por que as pessoas adoram saber da vida dos artistas, as fofocas, né, os programas de fofocas. Aliás, o que mais dá ibope na TV brasileira, na TV aberta brasileira, são os programas de fofoca. Se você ligar a TV nos canais abertos, você vai ver que a maioria dos programas hoje em dia só falam de artistas, da vida dos artistas, o que eles fizeram, deixaram de fazer, fofocas em geral, né? E quem é que fofoca mais? É o homem ou é a mulher? Hum? E o fofoqueiro, né? Aquela pessoa que só sabe fazer fofoca, será que é uma pessoa que está bem emocionalmente ou ela precisa de um tratamento? Enfim, todas essas perguntas e aquelas que você vai enviar agora para mim serão respondidas ao longo do programa. E vamos começar já falando sobre fofoca. Então, antes de definir a fofoca, do ponto de vista do dicionário, né, a definição correta da palavra fofoca, fofocar, eu quero falar um ditado popular que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Pois é, fofoca é exatamente isso. É mais ou menos aquela brincadeira que você já deve ter participado quando você era criança do telefone sem fio. Lembra? Né? Um falava uma frase, passava para o outro, que passava para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. Quando chegava na última pessoa, quando ela dizia a frase que ela ouviu, que ela interpretou, não tinha nada a ver com a frase inicial, com aquilo que a primeira pessoa disse. E fofoca é exatamente isso. Eu passo uma informação agora para você, você vai pegar essa informação e interpretar essa informação do seu jeito, da sua maneira. Às vezes você nem entende direito o que eu quis dizer. Muitas pessoas utilizam a imaginação para completar algumas lacunas da história que eu estou contando, e aí a história vai se modificando, se modificando. E quando ela chega no ouvido de quem nós estamos falando, ela chega completamente diferente, né? Então, a definição de fofoca, né, é, só um minuto, estou procurando aqui, vamos lá. É um fato inicial que vai sendo deturpado e modificado por cada pessoa até terminar numa história totalmente diferente da inicial. Isso é a fofoca. Então, não é simplesmente eu comentar alguma coisa com alguém, mas é como esse alguém interpreta e como ele vai levar essa história adiante. Então, fofoca é relatar um fato com informações muitas vezes não baseadas em fatos concretos, com a intenção muitas vezes de enganar ou de transmitir uma falsa impressão sobre uma determinada pessoa. E ela pode começar a partir de um mal-entendido, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está numa festa e uma pessoa chega e fala assim: olha, você viu fulana? Nossa, mas ela está muito indecente com aquela roupa. Você simplesmente fez um comentário sobre
a roupa que ela está vestindo, que você considerou que não é apropriada para o local onde vocês estão. A pessoa que ouviu, muito indecente, nossa, ela é despudorada, nossa, ela é uma pessoa que não presta, ela é uma pessoa que não vale nada. E dependendo de como ela passar essa informação adiante, daqui a pouco a imagem da garota é totalmente denegrida simplesmente porque eu comentei que a roupa não é adequada para o ambiente em que ela está, né? Então, muitas vezes a fofoca é uma forma de denegrir a imagem de alguém que nós não gostamos. Isso é muito comum, né? Você deve já ter participado de várias conversas, de várias reuniões. Então, de repente, ai, fulana de tal, né? Então, por exemplo, você chega e fala assim, ai, sabe a fulana? A fulana é uma menina muito inteligente, sabe? Eu gosto muito dela. Ela é muito objetiva, ela é franca. Eu gosto dela, ela é muito legal. A pessoa que está ao lado, de repente, sente um pouquinho de inveja, sente um pouquinho de, né, se sente mal porque você está, porque eu estou fazendo essa pessoa, digamos, elevando essa pessoa, né, falando muito bem dessa pessoa, e aí o que acontece? Ela vira e fala assim, só que ela é gorda, né? Olha que absurdo, mas ela é gorda. Então, tudo aquilo que eu falei, de repente, ficou no vazio, né? Porque eu elogiei tanto a pessoa, eu falei tão bem da pessoa, mas ela é gorda. E daí que ela é gorda? Qual é o problema? A gordura e inteligência não podem caminhar juntos, por quê? Mas o que fica ela é gorda, ela é feia, ela é descabelada. Ou seja, a pessoa sempre tende a denegrir a imagem daquela pessoa que ela sente inveja, muitas vezes, né? Então, normalmente, quando você faz uma fofoca, você quer denegrir a imagem de alguém que você não gosta, você quer, você sente inveja dessa pessoa, né? A pessoa muitas vezes provoca medo em você, então você tenta diminuí-la, torná-la menor, justamente para que você não sinta tanto medo dela. Essa pessoa muitas vezes ela constitui uma ameaça aos padrões socialmente impostos, né? Então, de repente, uma pessoa que chega, como eu falei do exemplo da menina que estava indecente na festa. Então, imagina uma festa de gala e uma pessoa chega lá de calça jeans e tênis, né? Camiseta, calça jeans e tênis. Nada contra essa roupa, mas ela não é apropriada para uma festa de gala, onde os homens estão de smoking, as mulheres estão de vestido longo, todas maquiadas e produzidas, né? Então, em geral, uma pessoa que transgride as regras sociais, nem sempre ela é muito bem vista, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a fofocar, a falar mal dessa pessoa, justamente porque não a aceitam. Então é muito comum, isso acontece na escola, isso acontece na igreja, isso acontece no clube, isso acontece em qualquer lugar, no condomínio, né? Em qualquer lugar onde haja um grupo de pessoas, é muito comum alguém causar inveja, alguém despertar, né, a raiva. E aí, daí para você fazer uma fofoca sobre a pessoa, é um pulinho, né? Ainda mais num país como o nosso, onde as pessoas muitas vezes não averiguam os fatos, né? Então, se nós passarmos para a questão da imprensa, muitas vezes a imprensa ela divulga fatos que ela nem sempre confirma, né? Não estou dizendo que isso é uma coisa generalizada, mas nós já tivemos casos aí de pessoas da imprensa, né? Vamos pegar aquele exemplo clássico daquele casal que tinha uma escolinha, né, para crianças pequenininhas e que começou um boato de que eles cometiam abuso sexual com as crianças, né? Quer dizer, foi comprovado que não havia nada. Aquele casal nunca fez nada contra as crianças, mas até isso ser comprovado, isso foi para a imprensa, as pessoas ficaram revoltadas, foram lá, destruíram a escolinha completamente, o ganha-pão daquele casal, o ganha-pão daquela família, né? Tudo baseado em quê? Em uma fofoca, né? Um fato que não era verdadeiro. E a imprensa
colaborou muito para isso, né? Porque isso não saía da TV, isso não saía dos jornais, isso não saía da internet. Todo mundo falando sobre aquele casal. E depois de muito tempo, com investigação da polícia, etc., chegou-se à conclusão de que era simplesmente um boato. Então, veja, um boato, uma fofoca, né? Um boato muitas vezes é uma fofoca. Né? Hoje nós temos aí o pessoal, né, que fica colocando aquelas notícias falsas na internet. Quantas pessoas acreditam naquilo? E aí o estrago que isso pode provocar na vida de uma pessoa, né? Muitas vezes, por exemplo, se você estiver num shopping, por exemplo, um exemplo, não vá fazer isso, tá? É só para você imaginar. Tá todo mundo ali tranquilo, sossegado, passeando, conversando, comendo, bebendo. De repente você começa a gritar: fogo! Fogo! Você cria uma balbúrdia geral dentro do shopping. Ou você diz: ai, tem um ladrão ali. Pronto. Não há ladrão, não há fogo, mas imagina o resultado disso dentro do shopping. É gente correndo, um pulando por cima do outro, gente desesperada, né? Baseado em quê? Em uma fofoca, em um boato, em uma falsa notícia. Então, fofoca é falsa notícia, fofoca é boato, e a fofoca prejudica muita gente, mas muita gente. Você não tem noção, você não tem ideia de quantas pessoas são prejudicadas todo dia por conta de fofocas, né? Então, a fofoca, né, além de prejudicar a vida das pessoas, ela pode causar muitas mágoas, muitos ressentimentos nas pessoas envolvidas pela fofoca e também nas pessoas que convivem com ela, porque nem sempre a fofoca atinge uma pessoa, mas atinge o marido, atinge a esposa, atinge os filhos, atinge os familiares, atinge os amigos. Ah, você é amigo de fulano? Ai, nossa, fulano lá, falaram lá que ele não presta, então você também não presta. Porque não tem aquele ditado que diz assim: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então as pessoas costumam generalizar. Se você está andando com uma pessoa que é mal falada, certamente você vai ser mal falado também, né? Então, veja como isso pode prejudicar as relações de amizade, as relações de trabalho, as relações afetivas também, né? Porque se você pega, por exemplo, uma mulher, né? Vou citar um exemplo da mulher, mas poderia ser um homem também, tá? Uma pessoa, vamos chamar uma pessoa insegura no relacionamento, né? O parceiro, a parceira não dá motivo nenhum para ela desconfiar. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa fiel, é uma pessoa honesta, ela está feliz dentro do relacionamento, mas aí uma amiga, né, chega e diz assim: ai, amiga, eu vi o seu marido conversando outro dia com uma mulher, eles estavam muito próximos, eles se abraçaram, tal. Você não sabe de nada, quem é essa mulher? Lá, lá, lá. Pronto, despertou, né, na pessoa. Se essa mulher é uma mulher insegura, pronto, ela já vai usar a imaginação dela e pensar: ai, meu marido está me traindo, ai, meu marido não gosta mais de mim, e vai brigar, e vai desconfiar, e vai vigiar esse marido de todas as formas, e o coitado não fez nada. De repente era uma amiga dele da época da infância, que ele viu, matou saudade, conversou, mas não havia nada, nada de errado. É a mesma coisa do Facebook hoje em dia, redes sociais em geral. Você tem o hábito, às vezes você mal conhece a pessoa, às vezes a pessoa te adicionou ali, você nem sabe quem é, ela te manda beijo, você manda beijo para ela. Oi, gata, tudo bem? Oi, lindo, como vai? Formas de falar. E muitas vezes a pessoa que está lendo aquilo, ela pode interpretar errado. Ela pode interpretar que eu tenho um caso com aquela pessoa com quem eu estou conversando. Oi, lindo, como é que você está? Dormiu bem? Ué, bom dia para você. Ah, tô com saudades, faz tempo que a gente não conversa. O que há de mal nisso? Mas dependendo de quem lê aquilo e interpreta aquilo, isso pode gerar problemas sérios para mim, para minha vida. De repente, o meu parceiro é ciumento, né? Já viu a confusão que vai dar, né? Inclusive,
nas redes sociais hoje em dia são um dos maiores motivos de visita ao meu consultório. As pessoas vêm para o meu consultório por quê? Porque tem uma fulana dando em cima do meu marido lá na internet, tem um sujeito que não para de chamar a minha esposa, a minha namorada conversa com os caras que eu nunca vi. É, é por aí. Então, veja, se você tem do seu lado uma pessoa maledicente, uma pessoa que sente inveja de você, uma pessoa que pensa em te prejudicar, é um prato cheio. É um prato cheio. Para você ter problemas aonde não existem problemas. Então, fofoca é uma coisa muito, mas muito, muito séria, né? Então, veja, quando eu conto uma coisa que eu vi de alguém, eu vi com os meus próprios olhos, eu estou relatando, eu vi fulana no barzinho, domingo à tarde, eu passei de carro ali, eu parei no semáforo, o semáforo demora, e aí eu fiquei olhando ali o povo no bar e eu vi fulana lá no bar. O que que ela estava fazendo? Ela estava lá com o pessoal, rindo, conversando. Eu descrevi a cena. Eu não coloquei nenhuma pitadinha de maledicência nem de nada. Eu só falei que eu vi a fulana no bar, sentada com o José, Manuel, a Maria, o João, enfim, as pessoas que estavam lá. Isso é relatar um fato. Agora, eu posso, né, ser maledicente. Ai, mas ela estava muito perto de um cara lá que eu não sei quem é. Ai, mas ela estava rindo muito para ele. Ela não parava de olhar para fulano. Ué, ela não parava de olhar para fulano. Mas e aí? Por que que ela não parava de olhar para fulano? De repente, ela estava encantada com o óculos dele, ela estava achando o cabelo dele fantástico e queria que o namorado fizesse um corte semelhante. Eu não sei o motivo por que ela estava olhando fixamente para aquele rapaz, mas eu posso interpretar a meu bel prazer. Eu posso dizer, eu acho que ela estava afim daquele cara assim. O jeito que ela estava olhando, meu Deus. E de repente não sei nada disso. Então o problema da fofoca é você interpretar um fato e você não ter certeza de que aquilo que você imaginou, que você percebeu, é realmente o que aconteceu. A única pessoa que sabe por que que ela estava olhando fixamente para o rapaz é a moça. Então eu tenho que chegar nela e dizer assim: escuta, fulana, por que você estava olhando tão fixamente para o rapaz? Aí ela vai dizer: eu estava olhando fixamente? Você ficou ali parada. Não, Olga, eu não estava nem olhando para ele. É que atrás dele tinha um quadro maravilhoso. Eu estava ali contemplando o quadro. Olha só. Olha que absurdo. De repente, se eu fui maledicente e fiz a fofoquinha para alguém, eu estraguei a vida dessa menina e a coitada nem olhava para o rapaz. Né? É a mesma coisa, já aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava no barzinho com uma amiga minha e ela disse assim: ela estava de frente para mim, eu estava de costas, né? Eu não estava vendo o que estava atrás de mim. Ela disse assim: Olga, tem um rapaz que não para de me encarar. E eu já estou ficando incomodada com isso. Falei: aonde? Atrás de você. Aí eu disfarcei, tal, não sei o quê, mudei de cadeira, tal, fui olhar. Gente, o rapaz era vesgo. Eu virei para ela e falei assim: ele não está olhando para você, é que ele é vesgo. Ai, como é que você sabe? Eu falei: presta atenção. Presta atenção quando alguém passar por ele para você ver como ele vai seguir a pessoa com os olhos. E ela achou que ele estava olhando para ele, já estava irritada. Né? Imagina se ela está com um namorado do lado. Imagina que se o namorado acha que aquele rapaz está encarando a namorada dele. Olha a confusão. Então, o problema da fofoca, eu estou citando todos esses exemplos para você entender que o problema da fofoca está na maneira como você interpreta o fato e não no fato em si. Né? E muitas das confusões que acontecem no dia a dia, das brigas, das pessoas, né, se afastarem, se odiarem, enfim, tudo isso acontece por causa de quê? Por conta da má interpretação dos fatos, né? Então, quando eu relato um fato, eu vi a minha amiga lá no barzinho no sábado à tarde. Ok, né? Eu vi minha amiga ali, mas eu não estou questionando a reputação dela, eu não estou questionando o caráter dela, eu não estou me baseando em absolutamente nada.
né? De repente, alguém algum dia falou para mim, ah, aquela fulana lá, não sei não, hein? E aí eu vejo ela lá, e aí eu lembro da frasezinha que eu ouvi, eu falo assim, ah, tá vendo? A pessoa tinha razão. E aí eu passo adiante essa informação. Ah, aquela lá, não sei não, ela estava lá naquele bar, né? Ou seja, eu estou criando um fato imaginário. Eu estou inventando uma situação, e que não necessariamente é real. Então é muito importante que você tome cuidado com as suas palavras quando você vai comunicar um fato para alguém. Não crie coisas da sua cabeça. Relate apenas o que você viu, que é o que a imprensa deveria fazer. Né? Relatar exatamente o que ela está vendo, ponto. Se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, sem juízo de valor. Porque o juízo de valor, quem coloca é cada um. Né? Eu tenho a minha definição do que eu acho certo, o que eu acho errado, você tem a sua e o outro tem a dele. E não necessariamente as nossas formas de achar o que é certo e errado são iguais. Né? Então, nós não podemos simplesmente sair por aí falando o que nós pensamos e aquilo que nós imaginamos, por conta das pessoas interpretarem errado muitas vezes aquilo que nós estamos dizendo, não é? E aí, a fofoca, né, como eu disse, nada mais é do que relatar um fato com informações equivocadas, informações mentirosas, informações muitas vezes inventadas na sua cabeça por conta de você ter interpretado de forma errada o que você viu. E aí, muitas vezes, citando pessoas que, em geral, nem sabem da situação. Então, por exemplo, aquela menina que eu falei que está no bar, ela nem sabe o que eu estou falando dela. E ela nem sabe as consequências daquilo que eu estou falando dela, como que aquilo vai chegar no ouvido dela, quais são as consequências, isso vai prejudicá-la de alguma forma, isso vai trazer problemas para a vida dela. Quando você abre a boca para falar, você nunca pensa nisso. Você faz simplesmente um comentário. Ah, é esquisito, né? Uma mulher dessa, comprometida num bar de sábado à tarde. Esquisito. Né? Quer dizer, eu estou emitindo o meu juízo de valor, que não necessariamente é o fato em si. De repente, ela encontrou os amigos da escola, que ela não encontrava há muito tempo. De repente, a turma com quem ela fazia atividade física, vai saber. Então, primeiro nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo para depois nós comunicarmos o fato. E também nós precisamos pensar para quem nós estamos relatando um fato. Porque dependendo da pessoa, dependendo dos valores que ela tem, dependendo do que ela acha certo e errado, ela vai interpretar errado muitas vezes o que eu estou dizendo. Né? Então, por exemplo, lá no consultório, toda vez que chega uma pessoa nova, a primeira coisa que eu digo é: eu sou psicóloga, eu não estou aqui para te julgar, para te criticar, para te condenar. Eu não estou aqui para nada, eu estou aqui para te ouvir e para te ajudar. Então a pessoa se sente à vontade para falar tudo o que ela quer dizer. Porque lá fora, no dia a dia, muitas vezes você não pode sair falando tudo o que você pensa e tudo o que você sente. Por quê? Porque você não sabe como a pessoa vai interpretar aquilo que você está dizendo e se ela vai levar adiante ou não. Né? Principalmente aquela pessoa que não guarda segredo. Então, se você conhece uma pessoa que você sabe que ela não guarda segredo, para que você vai contar uma coisa para ela? Ela vai sair espalhando para todo mundo. E dependendo de quem ouve, dependendo de como a pessoa interpreta, vai interpretar tudo errado. Hum? Então, é uma coisa para você pensar, é uma coisa para você prestar atenção. Então, procure não falar tudo o que você pensa, mas pense antes de falar. Porque é complicado, você pode prejudicar muitas pessoas. A fofoca, ela faz isso. Mas, então vamos lá. Nem todo mundo é fofoqueiro, né? Não, nem todo mundo é fofoqueiro, nem todo mundo fala mal dos outros, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o povo da televisão, né? Os fofoqueiros profissionais. Aliás, eu vou até falar agora. Os fofoqueiros profissionais, eles veem isso como uma profissão. E eles só existem porque tem muita gente atrás da telinha querendo saber o que eles têm para contar.
Porque se não houvesse gente interessada, certamente eles não existiriam. E se você vê a proliferação de fofoqueiros televisivos, né, não só na televisão, na internet, em todos os lugares, tem aumentado muito. Por quê? Porque a demanda, as pessoas que querem saber, são muitas, né? Então, eu não tenho nada contra o fofoqueiro profissional. Aquilo é uma profissão dele. Não quer dizer que na vida pessoal ele seja um fofoqueiro e saia aí falando de todo mundo, né? Mas o que leva uma pessoa a fofocar? Primeiro, a necessidade de fofocar, né? A necessidade de denegrir a imagem dos outros. Tem gente que é má mesmo, tem gente que não é legal, né? Tem gente que sente inveja de todo mundo, tem gente que não é feliz, então sai por aí falando mal de todo mundo, denegrindo a imagem de todo mundo. E é muito comum isso acontecer. Se você parar para pensar, sempre que alguém se destaca, sempre que alguém, digamos, aponta o dedo, aponta feridas, isso a gente vê muito em política, né? Na política, quando você aponta os erros de um determinado sujeito, um determinado governante, enfim, um legislador, né? Pode ser um vereador, pode ser um deputado, pode ser o presidente, pode ser o governador, não importa. Quando você aponta erros dessa pessoa, muitas vezes o que ela faz? Ela tenta denegrir a sua imagem, justamente para quê? Para que você, o que você disse não tenha valor. Né? Porque nós acreditamos em pessoas que nós confiamos, que nós admiramos, que nós consideramos. Né? E agora, se você tem uma pessoa que sai por aí falando um monte de verdades, mas ela tem uma imagem denegrida, ela não vale nada, ela é fofoqueira, você não vai levar a sério o que ela está dizendo também. Né? Então, muitas vezes os políticos fazem isso, e aqui no Brasil é muito comum isso. Basta você falar mal de. Mal não. Basta você apontar os erros, apontar as coisas erradas que um determinado político está fazendo, ele cria todo um batalhão de assessores para denegrir a sua imagem. Isso é a coisa mais comum de acontecer. Né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com um monte de gente. E presta atenção, porque o político que faz isso é um mau político. Né? Porque o político ele está lá para ser aplaudido e para ser criticado. E o bom político, quando ele é criticado, ele tenta melhorar e não simplesmente destruir os críticos que estão à volta dele. Certo? Continuando aqui. Em geral, aquela pessoa que tem o hábito de denegrir a imagem do outro, fazendo fofoca, é uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela se sente menor do que todo mundo. Então, veja, ao invés dela pensar, bom, eu me sinto inferior a fulano, como que eu faço para chegar no patamar dela? Como é que eu faço para ser tão inteligente quanto ela, tão bonita quanto ela, tão destacada quanto ela, enfim, né? É a mesma coisa, muita gente fala assim para mim, ai, Olga, você é uma boa profissional. Eu falo, porque eu estudei, porque eu me dediquei, mas se você quiser ser um bom profissional, é só seguir esse passo a passo. De repente você vai ser tão bom, até melhor do que eu, né? Porque se uma pessoa é capaz de fazer uma coisa, todas as outras também são. Basta elas se disporem a seguir o caminho que aquela pessoa seguiu. Só que muitas vezes as pessoas têm preguiça e elas preferem destruir as outras pessoas do que chegarem ao patamar delas, né? Então, em geral, quem denigra a imagem do outro através da fofoca, ele faz isso porque ele é invejoso, porque ele tem um complexo de inferioridade e porque ele também tem uma baixa autoestima. O conceito que ele tem sobre ele é muito ruim. Então, vai melhorar a sua autoestima, né? Vai acabar com a sua inveja, né? Transforme a sua inveja em admiração. Eu admiro fulano, eu quero ser como fulano. Como é que você chegou? Você chegou, fulano? Eu quero ser como você, né? E aí tem gente, por exemplo, né, que fofoca. Não é porque tem baixa autoestima, não é nada disso que eu acabei de falar. Fofoca por diversão, para passar o tempo, porque não tem o que fazer, né? Então é mais ou menos por aí, aquelas conchetas, né, que é aquela mulherada que antigamente, hoje em dia nem tanto, né, porque a maioria das mulheres hoje trabalha. Mas era muito comum antigamente as donas de casa se reunirem no portão de uma delas para ficar falando das outras que não estavam por lá, para passar o tempo, porque não tinha o que fazer.
Então tem gente que se diverte falando mal da vida dos outros, fazendo fofoca dos outros, para passar o tempo, né? Existem pessoas também que fofocam, por quê? Porque elas consideram a vida delas muito chata e monótona, né? Então, como eu falei, não tem muito o que fazer, tua vida está muito chata, está muito monótona. Ah, vamos falar dos outros, vamos falar mal dos outros. É divertido, é gostoso, né? Pense nas consequências. Eu sempre digo isso e repito: sempre pense nas consequências das palavras que você usar a respeito de alguém, ok? E o mais interessante, né? Porque a pessoa que passa a maior parte do tempo falando da vida alheia é uma pessoa que não vive a sua própria vida. E por que ela não vive a sua própria vida? Porque, em geral, a vida dela é monótona, é chata, ela tem baixa autoestima, ela tem complexo de inferioridade. Então, veja, ao invés dela melhorar como pessoa, né, ela sai falando dos outros. É mais ou menos aquela coisa, ao invés de você arrumar a sua casa está uma bagunça, né? Tá uma sujeirada, tá tudo fora do lugar. Ao invés de você ir lá e arrumar a sua casa, deixar ela bonita, né? Você tranca a sua casa, não deixa ninguém te visitar e vai na casa dos outros para reparar a sujeira da casa dos outros. Isso é muito comum de acontecer. Então, arrume a sua sujeira, arrume a sua bagunça, arrume-se internamente, melhore-se como pessoa. Certamente você não vai ter tempo para ficar prestando atenção na vida alheia e muito menos falar mal do outro, ok? Em geral, pessoas carentes de afeto, carentes de amigo, muitas vezes elas começam a fazer fofocas. Por quê? Porque na hora em que ela está trazendo uma notícia, fazendo uma fofoca, todo mundo para ouvi-la. Então ela se torna o centro das atenções, ela passa a fazer parte de um grupo, né? E dentro desse grupo, ela se sente feliz. Então, eu não estou solitária, eu não estou sozinha. Então, pessoas solitárias, muitas vezes, fazem uso da fofoca para se enturmarem, para serem o centro das atenções, para que as pessoas venham querer saber coisas que só ela sabe da vida alheia. Né? Então, muitas vezes, a pessoa acaba se tornando uma fofoqueira justamente para quê? Para se sentir membro de um grupo. Mas, gente, para e pensa. É, quando você se torna um fofoqueiro e você passa a maior parte do tempo fofocando, o que acontece com as pessoas à sua volta? Será que elas vão continuar suas amigas? Será que elas vão conviver com você? Ou elas simplesmente vão se aproximar de você para saber alguma coisa e, sair correndo? Né? Eu tenho quase que certeza absoluta que toda pessoa que é fofoqueira, ela acaba ficando solitária sozinha. Ela acaba sendo isolada pelas outras pessoas. Porque, veja, se ela fala mal de todo mundo para mim, certamente ela vai falar mal de mim para os outros. Né? Eu nunca esqueço, num prédio que eu morava, tinha uma moça que a vida dela era falar dos outros. É uma coisa que ela curtia. Assim, ela não era uma má pessoa, mas como eu falei, ela não tinha o que fazer, a vida dela era monótona, então ela ficava lá na recepção do prédio esperando todo mundo chegar. Então era muito engraçado, porque eu chegava, oi, Olga, tudo bem? Sabe? E já começava. Porque a fulana do 21, porque o fulano do 23 e não sei o quê. Blá. Eu não perguntei nada. Eu não perguntei absolutamente nada. E aí o que acontecia? Ela me punha a par de tudo que estava acontecendo no condomínio, sem eu perguntar absolutamente nada. Né? E aí, quando ela vinha perguntar de mim, você acha que eu contava alguma coisa? Eu olhava para ela e pensava, claro que se eu colocar alguma coisa para ela, ela vai pegar a próxima pessoa que chegar e contar de mim para a pessoa. Eu não quero a minha vida falada na boca de todo mundo. Então ela dizia para mim, e você, Olga, como vai? Eu estou ótima. Tá tudo bem, tudo bem. Ah, vocês psicólogos não têm problemas. Nunca, nunca. Né? Cortava o assunto ali. Por quê? Porque eu não queria que ela saísse falando de mim para outras pessoas. Ponto. Ponto. Simples assim. Então, veja, muitas vezes as pessoas trazem as informações para você e você é quem deve decidir se vale a pena passar essa informação adiante ou não. Então, se você não quer ser um fofoqueiro, para por ali. Né? A menina contava as coisas para mim e falei, ok, ponto. E eu não saía falando para ninguém. Né? Enfim,
A fofoca, muitas vezes, transmite a intimidade entre as pessoas. É uma falsa intimidade. Tanto que, se você quer saber se uma pessoa está fofocando com a outra, elas normalmente estão no cantinho, cochichando, uma falando com a outra, né? E muitas vezes elas colocam a mão na boca. Então é aquela coisa assim, coloca a mão na boca para outra, para ninguém ver, ler os lábios, né? Justamente para quê? Para que ela possa levar essa informação, né? Então eu estou ali contando, é uma coisa que ninguém pode saber, só para você. É uma notícia bomba, 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 né? Então, quem fofoca é uma pessoa invejosa, que sente prazer em difamar o próximo. São pessoas, às vezes, muito vaidosas, orgulhosas, arrogantes. Então, pessoas vaidosas e arrogantes, elas costumam falar mal de todo mundo mesmo, porque elas se sentem superiores, porque elas se sentem melhores do que todo mundo. Então, como eu disse, o fofoqueiro, muitas vezes, ele tem complexo de inferioridade, mas muitas vezes o fofoqueiro tem um complexo de superioridade também. Ah, eu sou melhor que todo mundo, ninguém vale nada, ninguém presta, né? E pessoas egoístas muitas vezes fazem fofocas, né? Por quê? Porque elas não têm escrúpulos. Uma pessoa egoísta só pensa nela e em mais ninguém. E aí ela adora criar inverdades ou mentiras sobre os outros pensando em si própria. Então, a pessoa egoísta, ela só pensa nela, no que ela pode fazer para ela se dar bem. Então, para eu me dar bem, eu preciso falar mal do outro, então vou falar. Tô nem aí. Vou sair falando mesmo, né? Fofocar é um comportamento extremamente indelicado, né, pessoal? Você passa uma imagem de não ter coisas mais importantes para fazer na vida a não ser falar mal dos outros. Então, as pessoas se afastam de você por medo, as pessoas se afastam porque têm receio de que você possa prejudicá-las de alguma maneira com as suas fofocas. A pessoa fofoqueira, ela entra em descrédito, porque todo mundo acaba perdendo a confiança nela para contar alguma coisa, para revelar um fato. Então, dificilmente, se você chega para uma pessoa que é muito fofoqueira, ela dificilmente vai à casa das pessoas, ela não conhece a casa das pessoas, ela não conhece o convívio das pessoas, ela não é tão íntima assim quanto ela parece ser, né? Porque se ela é adentrada na sua casa, pode ter certeza que ela está filmando tudo, anotando tudo para sair falando mal lá fora para alguém. Então, as pessoas se fecham, né? E aí, o fofoqueiro acaba realmente sofrendo muito com isso ao passar do tempo, né? Ele acaba se tornando uma pessoa solitária e isolada. E aí, quem fofoca mais, o homem ou a mulher? Os dois fofocam da mesma maneira. A diferença é que os homens fofocam entre si. Dentro de um grupinho deles, eles mantêm o segredo entre eles, eles não saem espalhando por aí. Já a mulher, que é muito mais comunicativa, que gosta muito mais de conversar, ela não aguenta segurar. Então ela acaba compartilhando com a amiga, com a cabeleireira, com a vizinha, com não sei quem, e aí a notícia se espalha. Então dá a impressão de que a mulher é muito mais fofoqueira do que o homem, mas não, os dois fofocam da mesma maneira, né? E o fofoqueiro precisa se tratar? Muitas vezes sim. Né? Quando ele percebe que ele está isolado, quando ele percebe que ele perdeu o convívio dos amigos, quando todo mundo se afasta dele, ele tem que parar e pensar o que ele está fazendo com a vida dele? Por que ele está tão focado em falar mal de todo mundo, ao invés de cuidar da sua própria vida? Né? E aí, para encerrar, eu gostaria de falar também por que, que as pessoas gostam tanto de saber da vida alheia, né? Por que, que o brasileiro se liga tanto em fofoca? Justamente porque boa parte dos brasileiros sofre com a baixa autoestima, boa parte dos brasileiros é infeliz. E aí o que, que eles fazem? Ao invés de se consertarem, de resolverem os seus problemas, eles preferem falar mal dos outros, saber da vida alheia, se ocupar da vida alheia. Por quê? Porque enquanto eles estão focados na vida alheia, falando da vida alheia, sabendo da vida dos outros, eles não param para pensar neles. Você já reparou que quem curte muito fofoca, não estou falando de profissionais, tá, gente? É outra coisa. Mas assim, no dia a dia, quem se liga muito em programa de fofoca, de futrica, né, normalmente é uma pessoa infeliz, que ela usa isso como fuga da vida dela.
ela se ocupa da vida dos outros, ela agrada aos outros, ela leva informações adiante, justamente porque ela não está feliz. Então, porque ela quer se enturmar, porque ela quer fazer parte de um grupo, porque ela quer mostrar que ela é uma pessoa antenada, porque ela quer mostrar que ela sabe das coisas como as pessoas mais do que os outros, né? Então, são pessoas infelizes, são pessoas que realmente têm baixa autoestima e que precisam se tratar, né? Saber da vida alheia faz parte da vida. Faz parte da vida. Você viu, nós temos novos vizinhos, eles se mudaram agora. Como é que eles são? Ué, é natural você querer saber quem são os seus vizinhos, até porque eles vão viver ali do seu lado. Então, numa hora de emergência, numa hora de necessidade, é a eles que você vai recorrer. Então, uma coisa é você querer saber quem são as pessoas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Outra coisa é você denegrir a imagem dessas pessoas. Ai, é que esses vizinhos aí são muito chatos, são fofoqueiros, são não sei o quê, são não sei o que lá. É claro, nem todo mundo vai ser seu amigo do peito, né? Mas você precisa aprender a respeitar. E é uma coisa que nós não vemos na sociedade atual. Não existe o respeito em relação às diferenças. As pessoas não aceitam aquilo que é o diferente. E, a partir daí, denigrem a imagem daquilo que é diferente, falam mal daquele que é diferente. E aí é o cerne da fofoca. Então, veja, pensa. Você tem fofocado muito? Você tem passado a maior parte do seu tempo falando da vida alheia? Então, está na hora de mudar isso, né? E se você não consegue sozinho, procure um psicólogo de sua confiança, o profissional mais adequado para ajudar você a sair desse estado de baixa autoestima, de insegurança, de insatisfação e de infelicidade. E se você quiser, marque uma consulta comigo. Eu atendo presencialmente no meu consultório aqui na Vila Mariana, em São Paulo, mas eu também atendo via internet. Então, não importa onde você está, tem internet aí onde você está, podemos fazer a nossa consulta, seja por vídeo, seja por chat, seja por e-mail, como você preferir, né? Podemos conversar olho a olho. Hoje em dia nós temos boa internet, dá para conversar bem através de vídeo e resolver essa questão para que você possa ser feliz. Porque, olha, uma pessoa muito feliz, ela não tem tempo para falar da vida alheia, nem para cuidar da vida alheia, porque ela está ocupada em manter a felicidade dela, em melhorar cada vez mais a vida dela, ok? Eu sou Olga Tessari, psicóloga, escritora. Quero falar dos meus 2 livros. Dirija a Sua Vida Sem Medo, que é um livro para as pessoas que sofrem com seus medos e inseguranças e aponta caminhos para que elas possam resolver esse problema. E o livro Amor versus Dor, que é um livro voltado para questões de relacionamento afetivo. Então ele fala desde o início como escolher a pessoa amada, como agir para ter um relacionamento feliz pela vida afora. Os 2 livros estão à venda exclusivamente no meu site, olgatessari.com. Vai lá, lê, veja, saiba mais sobre os livros, tem alguns resuminhos lá sobre os livros. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tem um formulário. No meu site você também vai encontrar muita informação, é um site com mais de 1000 páginas, com muita informação, muitos vídeos, textos, áudios, enfim, para que você possa resolver os seus problemas, para que você possa ter uma vida plena e uma vida muito feliz. Quer adquirir os livros? É só entrar lá no meu site. Gente, o nosso programa está no final. Foi muito bom ter vocês aqui. As pessoas não fizeram perguntas, talvez porque elas não queiram se identificar, porque tem isso também, né? Tem gente que gosta de falar de fofoca, mas não quer mostrar que é um fofoqueiro, né? Então, muitas vezes a pessoa fala de forma indireta, ai, sabe, fulano me contou. Então é difícil muitas vezes você demonstrar, você colocar a sua cara aqui. Ah, eu sou fulano, eu quero saber isso, isso e aquilo. Então não tem problema. Ficou alguma dúvida? Quer falar comigo? É só entrar em contato comigo através do meu site, olgatessari.com. É muito bom estar aqui. Estou muito feliz, né? Estamos a caminho dos 10 anos de aniversário da AppTV, né? Eu também estou aqui na AppTV desde 2008. Então, eu estou muito feliz de participar. AppTV, a TV Sem Fronteiras. Muito bom ter vocês aqui. E lembre-se, meu programa vai ao ar toda segunda, terça-feira. Opa! Toda segunda, segunda-feira,
ao vivo às 14 horas e 30 minutos. Ah, mas eu me perdi. Vai lá no meu site, sempre tem lá um aviso dizendo para você quando é que o programa vai ao ar. E você pode vê-lo depois na internet a qualquer momento. Muito obrigada pela participação de todos vocês. É muito bom estar aqui. E até o próximo programa, pessoal. Tchau!